Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Long Vision Talks, o seu canal para dialogar com os gigantes. Eu sempre gosto de começar as minhas palestras, treinamentos, eventos, trazendo o nosso propósito aqui da Long Vision. E no nosso podcast não seria diferente. O nosso propósito é diminuir o estresse e aumentar a compaixão nas organizações. E a voz de hoje aqui comigo, Roberta Álvares, com certeza contribui muito com esse propósito, pois lidera com muita inspiração e muita transformação. Hoje, então, converso com Roberta Álvares, executiva da área de executiva da área de gestão de pessoas, que atua também em comitê de pessoas e conselhos, além de ser mentora voluntária de algumas empresas. Roberta, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Edu, que convite e que oportunidade da gente se encontrar hoje. Você sabe que esse podcast ele tem um roteiro, mas eu saio muito do roteiro. E eu vou começar já saindo do roteiro e dizer, sendo vulnerável aqui, é a primeira conversa que eu tenho com uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente e que eu não tinha tido ainda, ou que eu não tive uma interação em sala de aula, seja por um treinamento, seja por algum contato. Mas a gente tentou várias vezes, né? Tentamos fazer dar certo com o time de liderança do México na ocasião. É verdade. Quando eu estava por lá. E nos falamos posteriormente, quando eu assumi outros desafios. Ainda não fechamos a parceria, então vim hoje, de alguma forma, te conhecer. Pra gente se conectar, né? Eu fico super feliz. Eu quero começar, antes do papo, te entregando esse presente. Uau. É uma lembrança para agradecer a tua participação, porque a gente quer muito ouvir a tua voz. Ai, que bacana, hein? Então, caixa linda, obrigada. Imagina, fica à vontade aí. Tem uma cartinha para você. Posso mostrar? Claro, falar pra turma aí? Mostra, claro, aqui a gente está sendo assistido e ouvido. Olha, que bacana. Tem o coraçãozinho. E Chica. tem um livro, eu não sei se você conhece, O Menino Topeira, A Raposa e o Cavalo. Já ouvi falar muito bem dele, mas nunca li, conhecia. Você vai adorar, Roberto. Eu costumo dizer que esse livro é As reflexões são muito profundas, teus filhos vão adorar. É? História para a família inteira. Para a família inteira, mas eu já vou te alertar, e aí que para quem não conhece, né, são reflexões que muitas vezes se parecem com uma porrada no estômago, um soco no estômago, mas que são necessárias. Que são necessárias. Vou deixar ele aqui então. Maravilha. Minha companhia já para o retorno da viagem. Boa, vamos lá. Bom, para quem não conhece a Roberta é advisor estratégica da presidência e membro do Comitê de Governança de Gestão de Pessoas no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e no Comitê de Pessoas da Agrotec. Mãe do Rafael e das gêmeas Gabriela e Helena, e é casada com o Frederico. Roberta ama se envolver em trabalhos voluntários, mentoria, palestras e fala muito sobre maternidade atípica, liderança e carreira. Rô, você vai contar um pouco da tua história de vida, mas antes eu queria aqui muito me solidarizar a você por esse momento que você está vivenciando no Rio Grande do Sul. Eu sei que você é do Rio de Janeiro, mas você se mudou, está lá, então eu queria aqui, em nome da Long Vision, estender aqui a solidariedade a esse momento difícil. E não tem como não se emocionar quando a gente fala disso, porque é extremamente desafiador, muito triste ver, né, e sentir de alguma forma o que todos nós lá do Sul estamos passando e vivenciando, e infelizmente não foi a primeira vez, já tivemos experiências trágicas ano passado e novamente esse ano, mas eu tenho certeza que muita força, muita fé, a gente vai construir um novo Rio Grande do Sul. Tem muita iniciativa bacana, muito projeto, que a gente até fala depois, eu faço questão de abrir aqui algumas iniciativas que a gente está conduzindo por lá, que a turma, aonde estiver, pode apoiar e nos ajudar nessa missão. Amém. Você sabe que a gente fala muito sobre empatia nos trabalhos que a gente entrega, e a gente escuta muito isso, né? Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Mas a gente traz um outro conceito que eu não consigo me colocar no teu lugar, eu não consigo me colocar no lugar das pessoas que estão passando por aquilo que estão passando, né? Porque eu estou em casa, eu não tive a minha casa inundada, então como é que a gente pode não deixar isso passar, não deixar de ajudar e não se conectar com esse momento. Então, obrigado
por dividir isso com a gente aqui. E eu sei que você tem feito um esforço gigantesco, né? Para quem não sabe, a Roberta saiu ontem à noite de Canoas, né? Pegou um ônibus, foi até Floripa. Foi. Saí da rodoviária de Porto Alegre, fui até Floripa durante a madrugada e cheguei às 4 da manhã na rodoviária de Floripa. E aí pegou um voo, veio para São Paulo e tá aqui. Embarquei às 6 da manhã e desembarquei agora em São Paulo. Incrível. Viemos direto. Nossa, obrigado. Vamos começar falando um pouquinho da tua carreira. Eu acho que é legal você contar um pouquinho a tua trajetória de vida e de carreira, né? O que trouxe a Roberta até aqui? Como é que foi essa mudança do mundo corporativo, de grandes multinacionais, para o Tribunal de Justiça? Uhum. Então, conta essa linha do tempo pra gente, porque eu acho que é uma história fantástica, passa muito pela tua resiliência como mulher, como pessoa, né? Pela tua obstinação, pela tua disciplina. Conta para todo mundo. Olha, Edu, eu acredito que você, de forma inconsciente, comentou duas grandes características minhas e lições que a gente pode dividir com a turma. Quando você fala que é a primeira vez que você conversa com alguém que você não teve uma interação anterior e de fato a gente não se conhecia presencialmente, eu acho que essa é uma grande lição e responde um pouco da tua pergunta. Questão de conexão, de relacionamento, do interesse genuíno, principalmente de servir, né? Você me serve hoje, eu te sirvo hoje, estamos os dois com interesse genuíno de construir algo muito bacana juntos. Então, isso me levou aonde eu tô, de certa forma. Então, eu acho que é um grande exemplo. O ônibus, o avião, madrugada não dormida, vim direto do aeroporto, pra gente estar por aqui fazendo algo especial. Então, é atitude, é o interesse genuíno, é querer servir. E o outro ponto que você também comentou, essa disposição. Essa energia de você fazer o que você ama. Verdade. Olha que delícia a gente estar por aqui, Verdade, né? É isso. Fantástico. E eu comecei como secretária executiva. Então, minha história não vem da engenharia, não vem de alguém que fez grandes universidades. Ou que não vem da física como Não VIT. vem da física como VIT. Não vem das exatas. Eu vim do turismo. Uma faculdade que não existe mais, inclusive. Se eu quiser buscar o diploma, terei dificuldade com advogado. Mas eu me movimentei para o secretariado executivo para aproveitar uma oportunidade, na ocasião lá no Rio de Janeiro, e fui convidada para o mercado corporativo. Esse universo corporativo me convidou como secretária executiva. E dentro da BR Malls, lá atrás, em 2008, eu enxerguei uma grande oportunidade de começar a fazer uma carreira que até então era unicamente de aeroporto. Sim. Então eu fui aeroviária durante alguns anos, entrei como estagiária em Salvador, concluí minha faculdade de turismo por lá, pedi transferência para o Galeão, trabalhei na Varig, nossa saudosa Varig, lá no Galeão, até que eu entrei nesse universo como secretária executiva e fui convidada pelo RH. Sem ter a mínima ideia do que era um RH, mas simplesmente pelo fato do RH estar desesperado buscando alguém para ajudar no processo de recrutamento e seleção, e pelo fato de que eu estava ali querendo servir, ajudar, com um sorriso no rosto, tentando ser a melhor secretária que eu podia ser, focando no presente. Então, essa minha dedicação de estou aqui hoje e quero ser a melhor e preciso tentar ser a melhor. E pronta para servir? Pronta para servir. E amando o que eu fazia como secretariado, com certeza me deu um passe para o RH. E de 2011 a 2015, 16, lá no México, foram 5 anos entre analista de RH, coordenadora, regional, gerente e diretora de RH no México. Então, costumo dizer que 5 anos secretária, diretora no México. Então, uma história de muito trabalho, muito amor e espírito de doar, de servir e fazer o que ama. Que espetáculo, que legal, que história. E aí você faz mais um movimento de carreira depois, né? Ou seja, você sai do México, volta para o Brasil e aí você vai então
já para trabalhar no Tribunal de Justiça, é isso? Ou teve Não, como ainda é que foi não. essa? É mais animado Vai do lá. que parece. Conta para nós. Eu retorno para o Brasil em 2018 pela própria transferência da multinacional da Kraft Heinz, né? A Melissa, na ocasião, falando de uma posição América Latina, uma posição estratégica de Talent Acquisition e Employer Brand. Então, se falava de marca empregadora ali no início. E eu fui essa pessoa de 2018 a iniciar uma área, junto com a Carol, minha trainee na época, até que eu conheci meu atual esposo, Frederico, por mídia, por rede social. Você tá de brincadeira. Voltando do México, aquelas coisas assim você joga pro universo. Que legal. E eu já me sentindo sozinha lá no México, né? Perto dos 40, falei, eu não quero ser essa executiva internacional sozinha, longe de tudo e de todos. Então foi uma questão pessoal, onde eu de fato coloquei energia e por acaso surgiu essa vaga, essa oportunidade, eu fui transferida, então consegui conciliar o desafio profissional com o retorno ao Brasil. E nessa energia pro universo, o Fred apareceu nos algoritmos. Conspirou a favor. Conspirou a favor. E a gente se conectou e a gente começou a namorar em 2018, final de 2018. E naquela ocasião eu tomei uma decisão de que eu já não estava conectada com a empresa, questões de valores, questões da dinâmica da empresa versus o meu momento pessoal e profissional. Eu decidi sair, fiz esse movimento e descobri que eu estava grávida. Uau! Então eu saí grávida. E a turma foi super bacana, deu um voto de confiança incrível. E eu vivi o finalzinho da maternidade ali, dos meses com o Rafael aqui em São Paulo, para curtir a gravidez, curtindo o meu sabático maternidade. E quem entrar no meu LinkedIn estará ali pelo menos 1 ano e 7 meses as informações de que eu estava desenvolvendo as competências de negociação, gestão de conflitos, comunicação, trabalho de time, gestão de custos. Fantástico. E fiquei com o Rafael em São Paulo curtindo a maternidade. E o Rafael veio com uma doença rara. Ele trouxe uma síndrome no diagnóstico do 6º dia de vida. Então eu virei mãe atípica. Nossa. Eu que não era mãe, era uma solteira executiva internacional, independente durante muitos anos, entre Rio de Janeiro, São Paulo e México. Só trabalhei, né? Porque de 5 anos você de secretária para ser diretora, você abdica. Muita e é o coisa. teu momento. E eu aproveitei todas as oportunidades que surgiram sem estar pronta. Perfeito. E fui aceitando e fui indo no fluxo. E quando eu me vi mãe atípica, casada e transferida para o Rio de Janeiro. Então Nossa. foi uma série de mudanças. Chegamos na semana da pandemia no Rio de Janeiro. Então é mais mudança ainda. E o Rafa tinha quantos anos nessa época? 5 meses. 5 meses ele tinha. 5 meses. A gente ainda vinha e voltava de internações, Nossa. hospital, descobrindo a síndrome. E a gente achava que já tinha descoberto. E aí voltava para casa, tinha alguma crise convulsiva. E voltava para a internação. Voltava para casa e daqui a pouco ele sentia uma desidratação e a gente voltava e entendia que tinha um hormônio que ele tinha que tomar para desidratar. Então, entre idas e vindas, 2 meses de UTI, mas com 5 meses a gente tomou a decisão como família e fomos para o Rio em função da transferência do meu esposo. Entendi. Só que chegamos na semana da pandemia e chegamos enamorados. E engravidamos naturalmente da Gabriela e da Helena, que nasceram Uau. na pandemia 1 ano e 3 meses depois do Rafael. Então a gente tinha ali 2 anos de relacionamento, 2 casas, 2 estados diferentes já, 3 crianças, Uau. uma pandemia e eu na licença maternidade. Você sabe, Roberto, que incrível, que história. Eu tenho 3 filhos, né? Mas não nessa intensidade que você trouxe aqui para nós. Né? Então o Pedrinho está com 18, Henrique com 16 e o Felipe de 15. E pai de 3, assim como mãe de 3 ou pais de 3, a gente sabe o gasto de energia, o envolvimento. Mas você tem elementos aqui, puxa, que deixaram talvez para você e para o teu marido um desafio ainda maior. Né? No meio da pandemia, com o Rafa. Conta um pouquinho como é que foi passar por isso, sair do outro lado, e depois a gente volta para a parte executiva. Conta um pouquinho desses desafios. Olha, tem sido ainda, né? Com o Rafa não foi. Com o Rafa e vai ser sempre. O Rafael, ele possui uma deficiência visual, certo. Motor e cognitiva. Significa que o visual é baixíssima visão. A motor, ele não caminha. Ainda sozinho, então a fisioterapia, as terapias são todas para ele ficar mais firme cada vez mais, com o andador hoje em dia comer de pé e tentar caminhar aos poucos, é um progresso.
E a questão cognitiva, que é essa ser um pouco mais complexa, que é a questão de concatenar, né? A questão neurológica é, de fato, a que compromete mais, né? Usar fraldas, poder falar, comer sozinho, ter autonomia, essa independência, vai no tempo dele, a gente não tem nenhum poder de tentar adivinhar e se angustiar, a gente só faz o nosso melhor e vive um dia por vez, Edu. Então, gente aprende todo dia. E olha que interessante, né? Você falou aqui no início, eu tô aqui para servir. É isso, né? Você servindo, você e o Frederico servindo o Rafa e... Todos os dias. Estando ali para ele. E ele nos ensina mais do que qualquer pessoa e mais do que qualquer desafio. É incrível aquele clichê, sou uma pessoa melhor depois de ser mãe? Sim, mas a transformação que o universo atípico ela promove... Muda você? Muda. É só estando. É o que você falou no início. Eu não consigo sentir o que a turma do Sul sente. Eu também não. Eu sou uma privilegiada que estava num local seguro e seco, e ainda estou. Vivi pela TV, pelos amigos, pelos colaboradores da empresa. Sim. Então é difícil a gente falar. É só sentindo. Então... é uma jornada, é um aprendizado. E foi um susto. Foi um susto. Foi coisa de nascimento, claro. TI, e é a nossa grande jornada. E hoje a gente tem essa preocupação adicional. Sim. Falando de carreira, eu preciso estar em locais que promovam uma flexibilidade e uma mobilidade para que eu saia da jornada de trabalho para algumas consultas, algumas rotinas de terapias, ou inclusive algumas questões até de uma gripe, um resfriado que uma criança não teria tanta consequência quanto o Rafael, né? Com as suas considerações e com o seu cenário que de fato preocupa um pouco mais. Uma gripe, um resfriado no Rafael é capaz de levá-lo ao hospital. Perfeito, entendi muito bem a necessidade de estar no lugar onde você possa priorizar isso, porque essa é a prioridade número 1, e ter essa flexibilidade. E o que você faz hoje, né? Vamos falar um pouquinho do teu momento atual. Você consegue ter essa... Hoje sim. E foi uma situação que aconteceu comigo ano passado, de me movimentar desse universo CLT. Então, depois que eu saio de uma licença maternidade, né? Curto o Rafael, as gêmeas, pandemia... eu fui convidada para o agronegócio gaúcho como conselheira de administração. Olha então só. Eu entrei nesse universo mais uma vez e até então desconhecido, onde do lado, como secretária, eu organizava as reuniões de conselho, mas jamais imaginaria ser uma conselheira. E entrei, topei e arrisquei mais uma vez esse desafio como conselheira, até que me convidaram na própria 3tentos a assumir uma cadeira como diretora executiva da área de gestão de pessoas. Então eu tive alguns papéis durante 2 anos e meio. E ano passado eu me movimentei do universo CLT, morando no Rio de Janeiro, mesmo vindo para o Rio Grande do Sul, por entender uma questão de mobilidade e flexibilidade, né? A turma buscava alguém do interior do Sul e por questão de estrutura médica, questão do trabalho do Fred, enfim, de estrutura familiar, eu não tenho essa mobilidade do interior do Sul. Então fomos para a capital Porto Alegre, onde o Tribunal de Justiça e a startup do agronegócio, a Enai Agrotech, lá do Fernando, eles me abordaram quase que simultaneamente. Então eu consigo conciliar os desafios hoje com a atuação em formato de assessora estratégica no Tribunal de Justiça, lá do Rio Grande do Sul. Novidade para mim, transitar no órgão público, e eu tenho adorado e estou fascinada com esse novo desafio e universo. E a startup do agro em formato de comitê de pessoas e CHRO as a Service. Então hoje eu consigo essa mobilidade. Você sabe que você trouxe agora, né, CHRO as a Service, e a gente lá na Long Vision agora, isso é super recente, a gente trouxe um CFO as a Service. Olha! Porque a que gente bacana, estava precisando de um apoio financeiro, não tinha ainda a capacidade de ter uma pessoa full-time, e a gente foi buscar isso. E aquilo brilhou meu olho, porque eu falei, cara, que legal, você consegue ter um apoio de qualidade, com competência, algo que vai nos levar para um outro nível da gestão financeira.
E é a primeira vez que eu escuto CHRO as a Service. E aí, olha que legal, você fala desse movimento de CLT, né, para um lado talvez mais até de consultoria quase. Isso. E tenho certeza que muitas pessoas que nos escutam talvez estejam nesse mesmo lugar ou vão passar por isso. Queria saber qual que é o grande desafio dessa movimentação, né? O que você viu ou sentiu de maior desafio ou benefícios e malefícios, se você puder dividir com a gente, quais são os desafios dessa mudança? Olha, eu entendi que eu ganhei em espaço para os meus filhos, né? Em algum momento do dia que eu não teria num CLT, numa jornada presencial, por exemplo, de 8 às 8. Mas a gente perde em relação à questão de estabilidade, pacote de remuneração e benefícios, até você de fato engrenar em novos projetos, você ter a credibilidade do seu nome, sua chancela, como a sua empresa ou não, projetos esporádicos, é uma jornada um pouco mais longa. Você tem que ser de fato insistente, persistente e resistir aos desafios que eles vêm. Então é um processo, eu considero, número um pouco mais longo em relação à remuneração, a retorno, né, benefícios, a rentabilidade de forma geral. E o segundo ponto é que você tem que acreditar e ter muita coragem. Porque a credibilidade, quando você tem um grande nome de uma grande empresa e encher a boca quando você chega nos eventos, ela existe. Sim. E quando perguntam onde é que você está, onde é que você trabalha, e você não tem essa grande empresa, esse selo, essa chancela, você tem que lidar com aquele sentimento de desapego. Eu não estou do tamanho ainda, mas eu vou ter. Eu não estou lá, mas, aqui eu ganho isso, né? E aceitar que você tem um novo papel e que você lida muito melhor com o que esse novo formato te traz. E não é porque um vai no caminho que você tem que seguir, né? Adorei isso. Quem compara, pira. Olha, Rô, passa um pouco por trabalhar o nosso ego nesse momento? Completamente. Eu me vi executiva de grandes empresas, renomadas empresas, e me vi recentemente chegando em Porto Alegre em janeiro e atuando desde março sem essa chancela. Mas ao mesmo tempo, tanta oportunidade bacana de a gente fazer um trabalho com pessoas especiais que aparecem porque você tira a sua cabeça do buraco. Então você começa a ampliar teu campo, assim, teus relacionamentos. Hoje a gente está numa quarta-feira, estamos aqui durante a semana, porque eu consigo organizar essa conversa de uma forma mais fluida se eu tivesse num de 8 às 8 CLT presencial. Então acho que é um movimento também que tem que partir muito das empresas para que ela não percam essas pessoas talentosas e especiais e aceitar que é uma questão de necessidade humana, né? Essa questão de flexibilidade, mobilidade, entender o que é importante para cada um. Fantástico. Nossa, não passei nem na página 1 ainda aqui. E tá tão bom. Deixa eu aproveitar, eu falei para você que tinha um momento surpresa no podcast. É quando eu pego o livro. Olha, quando eu pego o livro. A prova. O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. De Charlie Macri. Você vai amar esse livro aqui. E eu escolhi, antes de você chegar, uma parte do livro que eu queria ler para você e queria que você comentasse ou fizesse alguma conexão ou com a tua vida ou com o teu momento de carreira. E nesse momento, só para te dar o contexto, o menino está andando com o cavalo, a topeira e a raposa, eles estão juntos. E aí tem a seguinte conversa. O seu copo está meio cheio ou meio vazio? Indagou a topeira. Acho que sou grato por ter um copo, respondeu o menino. Queria saber como é que você conecta isso. Uau, que forte. Eu vou até repetir. Nem parece que é a primeira vez, porque você leu uma frase que mexeu, tocou. Por quê? Porque eu falo de gratidão, acho que a vida inteira. E eu acredito demais, independente da religião e na questão da energia, né? Da gente ser grato ao que nos acontece. Eu não consigo acreditar, e outro dia isso era uma discussão, inclusive ali no almoço de família com os meus pais recentemente, eu não consigo acreditar que algo deu errado, né? Ou deu certo ou foi um aprendizado. Acho que foi Mandela que falou também algo similar assim. Então,
acontece porque tem que acontecer, porque a gente precisa e porque a gente merece. E a gente sendo grato e reconhecendo o retorno, né, é só coisa boa. A energia gera energia. Perfeito. Então, e de novo, é o que eu sempre falei, o que eu sempre senti. Então foi uma frase que me tocou muito, porque é um exercício que todos nós precisamos fazer diariamente. Assim. Intencional. É um exercício intencional, é treino. A gente precisa se lembrar o tempo inteiro. A própria situação do Rio Grande do Sul, Tenha dúvida. as reflexões que a gente não pode fazer diante dessa catástrofe e ser grato pelas pequenas coisas. Eu e Fred, a gente costuma dizer, as conquistas do Rafael são bobagens ou detalhes para pais que não experimentam isso, mas para a gente significa tanto. Então a gente aprendeu a celebrar quando o Rafa consegue pegar no garfinho e não largar o garfinho. Fantástico. Com 5 anos de idade, algo que um garoto de 5 anos de idade que não possui uma doença rara já faz algum tempo. Claro. As minhas gurias estão com 3, Gabriela e Helena, quase 4. Então, e a gente aprende a ser grato e a enxergar a vida com esse olhar de luz, de agradecimento por tudo que nos acontece, por tudo que nos acontece. Que conversa, hein? Isso que a gente nem se conhecia. Nem se conhecia. Meu Deus. Rô, obrigado por dividir isso, porque, né, muitas pessoas que nos escutam aqui, que nos acompanham, eu tenho recebido várias mensagens. Poxa, Edu, esse papo aqui, me gerou grandes insights, me ajudou muito nisso. Tenho certeza que essa tua voz, essa tua experiência compartilhada aqui vai tocar muita gente. Tá me tocando e vai tocar muita gente. Gera excelentes reflexões. Que bom, obrigada. Olha só, vamos falar um pouquinho de liderança humanizada, porque isso faz parte do teu DNA, né? Você é uma servidora, você já contou um pouco disso para nós. Já contou como é que essa tua história de vida te levou para o lado da área de gestão de pessoas. Mas nesse teu papel até de CHRO as a Service, o que você vem fazendo hoje nas organizações, que práticas você procura e propõe implementar nas equipes para garantir de fato essa filosofia da liderança humanizada e da cultura que prioriza pessoas? Né? E como é que você faz isso? Olha, eu tive um grande aprendizado no México, na minha jornada como diretora de RH no México, né? E eu trago isso nas minhas falas. Quando eu chego num novo país, que eu não conheço a cultura e nem o cargo, e simplesmente não escuto o time. Então, a escuta ativa, para mim, é na largada algo que, falando em exercício, em treino, em cobrança da gente, é algo que a gente tá lá, tem que estar no post-it, na geladeira, escuta ativa, ouvir mais. E eu não escutei durante o primeiro ano, não escutei a cultura, eu não li sobre ela, eu não me interessei, né? Simplesmente recebi um briefing de que, olha, você é a pessoa do grupo 3G no México, finca a nossa bandeira e inicia uma nova cultura, uma nova operação. E foi. Sem um suporte, sem o time, certo? Primeiro quem? A gente esqueceu também esse mandamento. E eu só dei cabeçada. Errei demais. Quando eu, como RH, acreditava que algumas iniciativas, decisões fariam com que o time fosse mais engajado, ou estivesse no jogo, ou comprasse a mudança cultural e toda a transformação que a gente gostaria de fazer na época. E no segundo ano eu falei, opa, engaveta, reaprende, né? Reboot. Aprende a aprender, o famoso desaprende um tantão de coisa também, gaveta ali e começa a gerar valor e impacto quando você escuta, quando você cria esses rituais de conexão com o time. Então isso foi um aprendizado real, na prática, que eu faço questão de compartilhar porque eu senti literalmente na pele o que foi um primeiro ano onde talvez arrogância, né, que eu acho que passa ali do sarrafo da segurança, né, da sabedoria, da autoconfiança, você erra um pouco o tom, né, vai para o nível da arrogância de é assim, falaram para fazer, vamos fazer, eu sei como é que faz, então se vira e faz, e o segundo ano já foi outro. Deixa eu aproveitar essa tua fala, porque eu acho que tem um elemento aqui muito interessante. Você diria que essa tua
dica, sugestão, boa prática, né? De chegar e escutar. Não se aplica apenas porque era uma nova cultura, um outro país. Se aplica para uma outra organização, uma outra cadeira que eu mudei, troquei de time, um job rotation. Tô tentando fazer um paralelo. Faz sentido? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E nem precisa trocar de cadeira. Todo dia. Porque você pode estar na mesma área, na mesma empresa, no mesmo desafio, e um determinado dia alguém do teu time precisa ser escutado. Entendi. Que seja funcionário que não tenha conexão contigo direta, mas essa escuta precisa estar muito apurada. Até porque a gente aprende demais quando a gente escuta. A gente aprende sobre as relações, a gente aprende a desenvolver as nossas áreas de oportunidade, Sim. nossas competências também. Então, escutativa e promover de forma institucional mesmo, Claro. estruturada os rituais e rotinas ali de conexão. Sejam de resultados, de performance, né, de indicadores, mas também de conversas e alinhamentos e trocas sobre as informações do time, de fato, que o time precisa, né, e merece. E aí eu acho que o que você está trazendo conecta muito com minha próxima pergunta aqui, quais estratégias, né, a gente pode elencar aqui para garantir que os colaboradores sejam de fato valorizados e respeitados, né? Talvez, você já trouxe uma aqui, escutá-los e escutá-las, né? Escutativa, está lá para eles. Mas como é que a gente faz isso ao mesmo tempo em que a cultura organizacional continue sólida e não se perca? O que você traz aqui para esse... Olha, o que me levou de secretária a diretora de RH em 5 anos, seguramente foi a confiança. E você dá aula nisso, quando a gente fala de gestão de conflitos, de confiança no time. Então, quando a gente consegue conectar o time e estabelecer essa confiança um no outro, no seu par ou no seu líder, flui. Uhum. Não tem como não fluir, não tem como não ter retorno disso. Então, toda empresa é feita de pessoas e de processos. Então, as pessoas escutando, escolhendo primeiro quem vai pro barco, o que as pessoas demandam e precisam, né? Que é o porquê daquela pessoa. Uhum. O meu porquê, hoje, se você pergunta onde é que você precisa jogar, ou que formato precisa, está muito claro. E está conectado com a minha vida pessoal. Claro. Simples assim, com o meu novo formato de atuação. Então, a gente precisa ter essa escutativa e definir os processos relacionados àquela empresa, os processos que estão conectados com a cultura. Você falou de escutativa, quando você troca de um cargo. Eu estou no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como assessora estratégica. A primeira coisa que eu fiz foi escutar. Eu levei 30 dias para escutar 150 pessoas. Uau. E elaborar um diagnóstico onde eu apresentei. Uau. Só escutei. Eu escutei sobre o negócio, escutei sobre as áreas de oportunidade, escutei sobre os projetos, todo o histórico, todo o contexto, todas as dores, o que vai bem também, que você não pode perder, claro, para você dar continuidade. Eu só escutei. E apresentei o diagnóstico, definimos ali os projetos e agora roda o PDCA, baixa a cabeça. Para em 1 ano e meio, que é a gestão do biênio, temos um time também diferente no órgão público. Então esse é o meu desafio, levar uma transformação digital, digitalizar um órgão público de 150 anos offline para o online. Uau! Tem sido bem bacana e tem um time muito fera que vai conseguir isso lá com a gente. Não tenho dúvida. Que legal, que aula, hein? Vamos falar de inclusão no mercado de trabalho? E aí eu acho que a pergunta aqui, você já falou um pouco, mas acho que você pode se aprofundar um pouco mais, porque com certeza tem dezenas e centenas de pessoas que vão nos escutar aqui que estão nesse lugar ou vão estar nesse lugar, né? Muitas mulheres e mães, né? Conta como conciliar ou equilibrar carreira e maternidade e como a inclusão de mães no mercado de trabalho pode ser uma vantagem competitiva para as organizações. Você falou sobre, né, não perder talento e tal. Conta isso para nós. De fato, eu acredito, como está lá no meu LinkedIn descritivo quando eu estive fora em licença maternidade, né? Primeiro, essa coragem de você assumir. Acho que muitas de nós, mulheres e mães, ainda temos vergonha, receio de assumir. Eu sou mãe, preciso desse espaço, desse tempo, dessa agenda. Eu fiz isso nas 2 entrevistas agora recentes de março. É do tipo a entrevista que você faz assim, vão desistir de mim. Mas não, é uma entrevista de aumento de expectativa. Isso parte da gente. Perfeito. Olha, eu não consigo estar aqui esse horário, porque esse horário que eu levo as gurias para a escola.
não consigo estar esse horário é que o Rafael tem uma terapia que eu não consigo não levar. Então, isso colocado na mesa é o ponto de partida, alinhamento de expectativa. Perfeito. Então, isso é dos dois lados. Nós, mulheres, mães ou pais e a empresa. Sim. Combinou o jogo, ninguém vai ficar desconfortável. Porque você vai sair no momento que você precisa sair e a empresa entende isso. Então, o combinado não sai caro, velho bom ditado lá atrás. Verdade. E aí a gente traz a comunicação e a escuta novamente. Mas a inclusão tem uma longa jornada, né? Hoje, se a gente pensar que 50% praticamente das mães, depois de terem filhos, até 3 anos de idade, seus filhos em casa, estão desempregadas, é muita coisa. 50%. Uma estatística traz que 48%, para ser mais exato, 48% das mães, elas se movimentam no mercado de trabalho depois que são mães. E mais da metade, 51% entre as mães que têm 25 e 49 anos, com filhos de até 3 anos, elas estão desempregadas. Nossa. Então, eu estou numa parcela, a outra metade... Sim. A gente fala 50-50. Então, Sim. assim, é pífio se a gente comparar assim. Então, é vergonhoso a gente assumir que o Brasil tem 50% das mães que passam por essa dificuldade. O número de empreendedores gira em torno de 51 quando a gente fala de mulher. Novos empreendedores. Por quê? Porque as mulheres se movimentam na grande parte depois de serem mães. Entendi. Por questões que estamos falando de Claro. preconceito, dificuldade nas relações em relação à mobilidade, à flexibilidade. Essa questão de inclusão, ela é muito séria, muito profunda, né? E não é simplesmente dizer que tem mãe no time, é você dar aquele espaço para a mãe ficar confortável e segura naquele espaço. E poder ser mãe. Poder ser mãe e poder não ter vergonha de sair para uma terapia. Poder não ter vergonha de levar o filho ao médico, né? E vai acontecer. E ela não Claro. vai deixar de entregar o resultado por conta disso. Perfeito. Por isso os rituais, as rotinas, a questão de indicadores de performance são tão importantes, porque isso garante a avaliação dessa mãe, independente da presença física na frente do chefe no escritório. Você sabe que eu acho que para alinhar aqui o nosso, né, a data, horário, você conversou com a Heloísa, né, do meu time de marketing. A Elo. Conversei. A Elo é uma pessoa autista. Ela tem um filho autista, o Oliver, e ela está com a gente há um certo tempo e tem feito uma revolução na Long Vision, porque tem sido fantástico trabalhar com a Elo. E eu converso muito com ela sobre essa questão da flexibilidade, e ela fala: Edu, aqui eu posso ser eu mesmo, eu posso ser mãe do Oliver, eu posso sair para levar ele a hora que ele precisa. Vocês sabem que eu vou entregar, mas eu tenho as minhas condições que são fundamentais para mim, e tá tudo bem. E são condições que ela não escolhe. Exatamente. São condições que a gente precisa lidar. Perfeito. Então são condições que fazem parte do nosso dia a dia, que estão dentro da gente e que a gente não vai mudar. Ou a gente lida bem com isso, ou não vai dar certo. Então, esse grande exemplo, essa jornada da Elo, como eu hoje me sinto, é um deles. Quanto mais a gente tiver essa disponibilidade do lado da empresa, essa segurança psicológica, mais feliz e maior serão os resultados. É melhor para a empresa. Claro. Então, ganha-ganha. É uma jornada de ganha-ganha que as empresas precisam ficar muito atentas ainda. Então, tem grandes empresas fazendo projetos. A própria maternidade nas empresas da Lu, da Suzana, ela fala muito de parentalidade. Não deixar que a licença seja unicamente maternidade, mas vamos ampliar a licença paternidade. Claro. Que o pai precisa estar em casa, Sem dúvida. né? E não ajudando e suportando, mas é vivenciando o que a mãe vivencia nessa jornada, né? Então, a licença maternidade, o pós-parto, ele é um momento que as mães e mulheres mais trazem emoções. Sim. Negativas, na sua grande maioria. Então, é um Sim. momento que a empresa precisa entender e, de fato, abraçar. Então, a gente tem um longo caminho por aí. Muitos avanços, precisamos reconhecer. Falamos muito mais, como Sim. as próprias questões de autismo Claro. e as doenças raras, mas é uma longa jornada e eu vejo um esforço hercúleo do lado da empresa, através de letramento, treinamento, excluir vieses no recrutamento, o próprio seu exemplo como líder da Elo, enfim, de dar essa segurança e promover um ambiente que ela possa ser ela mesma. Você sabe que eu convidei ela para ser minha mentora. A gente tá fazendo uma mentoria reversa. Olha, Cara, tem sido fantástico. Tô aprendendo demais. nunca tive essa experiência. Tem sido muito legal. Ela falou para mim: mas do que eu tenho para te ensinar? Eu falei: que você tem muito para me ensinar. E tem sido muito legal. Rô, um último papo, uma última pergunta aqui sobre ainda gestão de pessoas, mercado de trabalho, né?
E eu vou voltar a falar de culturas humanizadas, porque isso faz parte, de novo, né, da maneira que você lidera, que você acredita. Mas sabemos que em culturas humanizadas, alguns focos, né, estão na comunicação e no feedback. Adoro. Não é? Então, como gestão de pessoas pode ser quem promove isso nas empresas de forma contínua? Fala um pouquinho da tua visão sobre isso. Olha, eu fui criada com feedback. Eu vim de escolas que a cultura de feedback era de fato algo inegociável. E sempre foi muito doloroso ali o processo, né? Ouvir sobre a gente, né? Lidar bem sobre os nossos gaps, áreas de oportunidade, nunca é simples. Verdadeira terapia que você faz com pessoas que você não tem intimidade e você ainda precisa virar a chave no dia seguinte e vamos entregar resultado. E quando você é RH, você tem uma responsabilidade muito maior. Você precisa ser uma pessoa madura e que vai vender e comprar a cultura do feedback e comunicar, né, dentro da empresa. E eu costumo trazer muito a escola do feedback como uma grande lição que o Ray Dalio traz nos princípios. Quando a gente considera que a dor, que é ouvir uma área de oportunidade, um erro seu, enfim, uma falha, mais uma reflexão, onde você pensa de fato, mastiga, leva para casa, trabalha, anota, ela vai te levar a esse aprendizado. Vai te levar a essa evolução. Você sabe que, desculpa te interromper, mas você falou agora o Lencioni, o Patrick Lencioni, o autor, né, dos 5 desafios, os 5 comportamentos de uma equipe coesa. Quando a gente fala de accountability, que é o 4º comportamento, é muito sobre a disposição que eu tenho de cobrar os meus pares por desempenho, performance ou comportamento que possam impactar o resultado da equipe ou do negócio, né? Então, quão disposto eu tô de te dar um feedback de que você não está mandando bem aqui, que esse teu comportamento está impactando. Equipes de alta performance superam esse desconforto interpessoal que é fazer essa cobrança, porque a gente está, na verdade, almejando o resultado que a gente combinou que a gente quer. Sim. Mas ele fala algo, e eu costumo trazer, queria até te perguntar isso, e eu faço uma provocação, será que ele está romantizando? Porque ele fala que feedback é um ato de amor. Vai além de ser um presente, é um ato de amor. E aí a minha provocação para você é, será que ele está romantizando? Será que feedback é um ato de amor? Ou será que de fato é? Porque a gente dá feedback para quem a gente se importa, para quem a gente quer que evolua, para quem a gente quer que melhore. Eu posso até errar na forma, e eu preciso melhorar isso, mas a minha intenção era essa. Como é que você vê isso? Um ato de amor. Se feito da forma correta, ele pode ser. Se houver esse interesse genuíno. Mas a minha grande preocupação é que as empresas ainda, infelizmente, o façam simplesmente por checklist. Boa. Aí que é o erro. Aí que é o erro. É melhor não fazer. Aí não é um ato de amor. É possível que seja transformador? Essa é a grande missão. Essa prática do feedback, ela te transforma. E é um presente, se bem embrulhado, se dado com interesse genuíno e conectado com os desejos das pessoas no sentido, tá linkado, é coerente, né? Existe uma congruência, ou seja, tem que fazer muito bem feito o feedback. E então, continuamente. Continuamente. Então, a área de gestão de pessoas, através da comunicação, né? Com parceria com outras áreas, é óbvio, mas com treinamentos constantes e simulações, roleplay, tem que ensinar. A gente acredita muito ainda na nossa área de gestão de pessoas que é óbvio, que é fácil, que é simples. E não é. Não é. A gente precisa, de fato, ser uma área parceira das áreas de negócio, que tome as decisões com base nos dados e nas informações com credenciais para que as pessoas acreditem nos dados provenientes ali da área de gestão de pessoas. Então é um caminho, é uma jornada, mas é extremamente relevante a nossa parceria e a nossa participação nesses momentos que transformam ou destroem alguém ou direcionam alguém para voar. Eu costumo dizer que eu fui criada com feedback e isso com certeza me ajudou muito. A cada 6 meses eu chorava no feedback, manteiga derretida, aquela pessoa sensível, eu falava, ai meu Deus, será que eu sou capaz? E falava, cara, é isso, agora eu sei, vamos pra lá, não é pessoal. Tá mais a pessoa que veio com interesse, beleza, vira a chave, vamos aqui, 3 ações, próximo semestre, vamos.
vão sumir, vão aparecer outras, né? Vão diminuir um pouco a intensidade, mas é um trabalho contínuo. E você pegar e reler as anotações, né? Imprimir os seus relatórios, isso tem um poder absurdo. É um gigante. E aí eu queria aproveitar essa tua fala para perguntar para você quem são ou quem foram as suas maiores inspirações no mundo corporativo. E por quê? Porque você passou por grandes empresas, boas escolas. Eu tive excelentes líderes que me inspiraram, que eu olhava de fato e falava, uau, quero ser como ele, como ela um dia. E tive líderes que me ensinaram a não ser como eles. Me ensinaram também de alguma forma. E eu não tenho nomes. Okay. Eu prefiro sempre olhar para a atitude da pessoa e o que ela está fazendo e conduzindo. Boa, então conta para nós quais são essas atitudes ou o que te marcou. Não sei se você consegue... Cara, Edu, quando a pessoa tem o interesse de plantar uma semente pensando que ela vai fazer sombra para alguém lá na frente, isso é muito legal. Tem um poder muito especial quando você faz questão de deixar uma marca nesse mundo e transformar alguém. Se você melhora a vida de alguém já nessa jornada, você já cumpre seu papel. Então, me inspira pessoas que fazem com interesse genuíno, pessoas do bem, programas, iniciativas, decisões baseadas no... Cara, eu não estou fazendo por mim, estou fazendo pelo outro. Estou fazendo pelo mundo melhor, né? Tão bonito a gente falar de mundo melhor, o futuro melhor. Mas isso é hoje, no nosso detalhe, na nossa decisão. Não tem como não falar de diversidade e inclusão. Claro. Mas que atitudes você de fato está tomando na prática para virar essa chave? ESG, não tem como não falar. Mas qual é a tua ação quando você fala de meio ambiente, de governança com a sociedade? Então, as ações práticas, elas me inspiram. Entendi. Não são todos, infelizmente, né? Sim. A gente vê muito mais teoria nas redes sociais do que ver a prática que nos inspira e fala, cara, deixa eu ir até você para ver o que você está fazendo. E você tem, não sei se você consegue compartilhar com a gente aqui, algum projeto, iniciativa futura ou até presente que você esteja particularmente entusiasmada e que acredita que vai ter um grande impacto ou na empresa ou na sociedade? Você falou dessa transformação digital, mas tem algum outro? Olha, lá no TJ é transformação digital, de fato tirar o offline para o online. Na startup do agro montar uma empresa, então é você ser a pessoa da gestão de mudanças, que lidera um time, uma empresa pequena, então todo mundo faz tudo de forma acelerada, né? E com as condições mais desafiadoras que você tem, é colocar uma empresa de pé e num setor que é extremamente desafiador, ainda mais esse ano pelas últimas safras, ainda mais no Rio Grande do Sul. Então, todo no Rio Grande do Sul hoje é mais desafiador para todos nós. Mas seguramente o voluntariado, ele me fascina. Eu sempre participei de alguns projetos de voluntariado e hoje eu tenho 3 ali no Rio Grande do Sul que me ocupam ali no coração, que é o Emprega RS, que é um projeto da Anshan, onde a gente puxa a questão das mães desempregadas. Então a empregabilidade de forma ativa e prática, ela é trabalhada num link, numa plataforma onde as mães que estão buscando uma oportunidade no Rio Grande do Sul cadastram seus currículos. E as empresas que têm as oportunidades buscam essas mães por lá. Então, tem um papel de responsabilidade grande das empresas de, deixa eu tentar ver primeiro se tem alguém na plataforma antes de eu tentar entrevistar uma pessoa que está alocada, está bem empregada. Vamos dar chance. É uma questão social, como a maternidade é. É um estímulo, é uma questão social. Então, tem o Emprega RS, liderado pelo time da Anshan. Tem a Retomada RS, que é um grupo de empreendedores ali, o Michel e a Carol estão puxando muitas frentes, com muita empresa bacana e micro, médio empreendedores para a gente retomar o Rio Grande do Sul. Então tem frentes de educação, né, de mercearias, pequenos negócios, então é uma retomada de fato. E tem um terceiro projeto que é do Instituto Clube Social Pertence, que é uma baita instituição que trabalha para crianças, para pessoas, na verdade, com deficiência. Então, ela oferece eventos sociais para as pessoas com deficiência. E o projeto, em parceria com Airbnb, é acomodar em um prédio, um edifício no centro de Porto Alegre, famílias com pessoas com deficiência, que foram impactadas pelas recentes enchentes. Então, uma estrutura de um prédio com porteiro, né, com limpeza, com terapeutas, 8 andares. É um projeto super bacana que me emociona, que esses 3 eu postei ali com muito orgulho nas redes sociais e
E clamo por participação, por doações, por ajuda, enfim, por vozes também. Rô, escutando tudo isso, que é coisa pra caramba. Eu acho que a grande pergunta que fica aqui, talvez algumas pessoas que estão escutando, vão assistir, devem estar pensando, cara, como é que ela dá conta? Como é que ela dá conta de tudo isso? Eu acho que essa vai ser a minha última pergunta para você antes de uma mensagem final. Acredita ou não, já se passou quase uma hora da nossa conversa aqui voando. Mas eu não podia deixar de perguntar isso. Como é que você dá conta? Ali a gente nem comentou que eu também sou sua colega de triatlon. Então, eu sou atleta amadora a vida inteira. Então, eu já sei, né? Eu entendo que o triatlon ajuda, que você acorda cedo para pedalar, para nadar. Mas... hoje um pouco menos. Hoje um pouco menos. Meu cenário ainda não tá regular, assim, não tá encaixado. Mas eu adoro esporte, sempre fiz. E é justamente a minha resposta. Disciplina? Não, antes disso até, não abrir mão do que eu gosto. Boa, entendi. E não é uma questão de egoísmo, é uma questão de amor próprio. E não precisa ser esporte. Para mim é o esporte. Mas artes, cultura, cinema, jantar com os amigos, enfim, futebol, seja o que for. Você precisa, na largada, né, se conhecer o suficiente, e tudo parte do autoconhecimento, do que te faz bem. E não abrir mão disso. Porque Perfeito. essa dose diária da dose, né, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, é o que te faz dar conta de todo o resto que você perguntou como é que você dá conta. Então, de fato, são 3 filhos pequenos, com doença rara, gêmeos que naturalmente deram outro susto na gente, né? Quase que trigêmeos, enfim, uma carreira executiva, tem um esporte, mãe, esposa, né? Enfim, amiga, é muita atribuição para todos nós. E estamos cada vez mais atribulados e na correria, né? Todos, cada um na sua jornada. Mas eu acho que a tua fala é muito legal, né? É achar aquilo que me reenergiza no dia a dia e que me ajuda a dar conta do resto. É colocar a máscara de oxigênio em mim primeiro. Sempre. Antes de querer salvar o mundo. Antes de querer salvar o mundo. Sair de Porto Alegre de ônibus para Floripa e desembarcar e vir direto conversar com você é algo que eu sei que é importante e que me alimenta. Então a gente se programa, não abre a mão. Combina o jogo onde você trabalha. Perfeito. E vida que segue. Rô, que papo bom. Pô, eu podia ficar aqui... muito mais tempo, talvez a gente marque aqui o podcast 2. Uma segunda rodada. E aí, para fechar, se você quiser deixar alguma mensagem, algum conselho para aquelas pessoas que aspiram posições de liderança na área de gestão de pessoas, na área de RH, né? O que você deixaria de mensagem, ou de conselho, ou de dica? O que você podia falar? Edu, quando me pedem dica, conselho, mensagem, eu sempre penso que poderia ser para mim. Então eu me coloco no lugar dessa pessoa. O que funcionou? E eu só falo com propriedade de uma coisa nessa vida, sobre mim. O que funcionou? Ler muito, estudar, ser extremamente curioso no sentido de não sei, vou buscar, né? Isso funcionou muito. Se conectar. Hoje foi uma conexão que eu busquei com você e você comigo, e a gente está aqui se conhecendo. Então, a gente fez por onde. Porque a vida é sobre isso. É sobre disciplina, é sobre resistência, é sobre coragem e sobre fé. Então, eu nunca esperei estar pronta para aceitar algo. Eu sempre caminhei e Deus calçava o chão depois. Então, coragem e fé te leva a lugares que você nem imagina. Nossa, falamos junto. Que foi o meu caso, que tem sido o meu caso, que eu sei que tem muitos outros lugares que vão surgir, enfim. E que com gratidão a gente reconhece que é o melhor. Muito legal. Roberta, bate-papo maravilhoso. Obrigada, adorei. Passou muito rápido, Edu, né? Muito. Queria te agradecer de coração pela tua abertura, pela tua vulnerabilidade, pela tua genuinidade de trazer aqui temas complexos, difíceis, de uma maneira leve, simples, mostrando caminhos, acho que dando exemplo, né? Eu sempre gosto também de fazer um check-out nos meus treinamentos. Eu não fiz nenhum check-out ainda em nenhum podcast, mas eu vou fazer com você aqui. Eu saio dessa nossa conversa, puxa, mais humilde,
E muito mais grato. Eu acho que esse é o meu check-out. Como é que você sai? Transbordando, assim, né? Porque completo já somos. Mas eu sou extremamente agradecida por mais uma oportunidade, por mais uma experiência e um voto de confiança, que é o que de fato nos alimenta, né? E que nos faz aprender. A gente está disposto a topar essas experiências e oportunidades. E um agradecimento a você, a Elô, e ao meu marido Fred, que está em casa, na certeza. parceria, segurando a onda, para eu poder passar o dia aqui hoje em São Paulo. Que legal. Galera, esse foi mais um Long Vision Talks, dessa vez compartilhando a voz dessa gigante, Roberta Álvares, executiva da área de gestão de pessoas. De novo, obrigado a você, Roberta, pela participação e aos nossos ouvintes e colaboradores. Você quer saber mais sobre histórias fantásticas de grandes líderes? Curte aqui o canal, segue a gente, comenta. E talvez você vai lá tirar alguns insights de grandes práticas para se tornar um líder, uma líder e uma pessoa ainda melhor. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.